Olá, colegas, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Advocacia a Jato. Hoje nós daremos continuidade ao nosso curso gratuito de Direito Previdenciário após a reforma de 2019. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, faça sua inscrição, ative o sininho de notificações e acompanhe nossas aulas. Hoje é a quarta aula de nosso curso e nós falaremos sobre as características dos regimes previdenciários. O tema de hoje é Previdência Social. Nos vídeos anteriores, nós já falamos sobre as características da Seguridade Social e sobre a saúde e assistência social, que são os dois ramos que formam a Seguridade Social. Hoje nós falaremos sobre a Previdência Social. Ingressaremos, portanto, no principal ramo da Seguridade Social e aquele sobre o qual existem mais normas, de direito previdenciário. Talvez o direito previdenciário esteja realmente mais embasado nas normas de previdência social, haja vista a sua complexidade e o seu tamanho. Portanto, nós dividiremos a aula de hoje em duas. Na primeira aula, falaremos sobre as características e os regimes previdenciários, para que a gente possa compreender a dinâmica, como é que funciona o sistema previdenciário brasileiro. Na próxima aula, na aula seguinte a esta, por isso é importante você fazer a inscrição no canal, para acompanhar a sequência das aulas, nós falaremos sobre os princípios da Previdência Social. Princípios esses que são muito utilizados pelos advogados para fundamentar suas razões acerca da inconstitucionalidade de uma medida tomada pelo INSS ou a constitucionalidade de um argumento, de uma tese que você está desenvolvendo aí em seu escritório. Então, é muito importante que você acompanhe todos os nossos vídeos, faça sua inscrição e possa também discutir aí com a gente os temas que são aqui abordados. Eu preciso lembrar vocês também que nós deixamos aí na descrição de todos os nossos vídeos um link para que você, advogado ou estudante do direito, possa ingressar em um grupo aqui do canal Advocacia a Jato, onde as discussões são mais pormenorizadas, são mais específicas, onde a gente pode aí debater o direito em geral e o direito previdenciário em especial. Então eu quero aqui saudar os integrantes aí do grupo Advocacia a Jato, que já integram o nosso grupo. Lembrar para aqueles que ainda não ingressaram nesse grupo que as vagas são limitadas, então você aproveita aí para fazer seu ingresso, clicando no link aí da descrição, ok? Vamos para o tema de hoje. Hoje nós falaremos sobre a Previdência Social e as alterações que ocorreram aí após a reforma de 2019. Quais são os regimes previdenciários hoje que vigoram no país? Nós temos 3 regimes previdenciários que funcionam com algumas particularidades, ok? Nós temos o regime geral de previdência social. O regime geral de previdência social é aquele regime que é administrado pelo INSS, pelo Instituto Nacional do Seguro Social, e, portanto, abarca aí a grande maioria dos trabalhadores brasileiros. O regime geral de previdência social, ele sempre vai estar atuando, ele sempre vai ser o regime responsável pela proteção social daquele trabalhador da iniciativa privada, aquele trabalhador que exerce a sua atividade e não tem um regime próprio de previdência, um regime específico de previdência. Portanto, 90% dos trabalhadores no Brasil estão vinculados ao regime geral de previdência social. Dentro do regime geral de previdência social também estão aquelas pessoas que não exercem uma atividade profissional remunerada, não são, portanto, trabalhadores, mas querem facultativamente contribuir para algum regime previdenciário público, um regime com as características do regime público, que é o regime geral de previdência social. Essas pessoas, esses contribuintes facultativos, portanto, não precisam estar trabalhando, não precisam exercer uma atividade remunerada. A partir aí dos 14 anos de idade, você pode contribuir para o regime geral de previdência social, ainda que não
exerça um trabalho, exerça alguma atividade profissional, certo? Um estudante, um estagiário, né? O estagiário, ele não é considerado uma atividade profissional, a atividade do estagiário é uma atividade pedagógica, então ele pode, para se proteger, para ter algum nível de proteção social, contribuir para o regime geral de previdência social. Já os regimes próprios, por que é que eu coloquei no plural regimes próprios de previdência? Porque nós temos vários regimes próprios de previdência, certo? Nós temos regimes próprios, o regime próprio da União, para os servidores federais, os regimes próprios dos estados e alguns municípios também têm seus regimes próprios de previdência. Ah, professor, mas aquele município que não tem um regime próprio de previdência, o que é que acontece com os seus servidores? Os servidores daqueles municípios que não têm regime próprio de previdência, obrigatoriamente vão para o regime geral de previdência social. Percebam que o regime geral ele sempre vai complementar eventual ausência de regime próprio de previdência, ok? E a regra é a regra do regime geral de previdência social. Esses dois regimes eles se aproximaram muito em regras, em requisitos, em características após a reforma da Previdência. Então, vai haver uma identidade muito grande, a gente vai sentir isso à medida que a gente vai falando dos regimes previdenciários, vai haver uma identidade muito grande de requisitos, de benefícios, de critérios de cálculo de benefício do regime geral para os regimes próprios de previdência após a reforma da Previdência. Então, muita atenção aí para os regimes próprios. Está no regime próprio aquele servidor chamado estatutário. Por que a gente diz que um servidor ele é estatutário? Porque, diferentemente do trabalhador da iniciativa privada, a sua relação com a administração pública não é estabelecida em um contrato, é estabelecida em um estatuto, né? O Estatuto dos Servidores Públicos da União, Estatutos dos Servidores Públicos dos Estados. Esse estatuto é que vai trazer as regras de concessão dos benefícios ou das vantagens para os servidores públicos. Então, nessa relação com a administração sendo estatutário, o servidor é considerado, portanto, um servidor estatutário. Mas qualquer servidor estatutário vai poder ingressar no regime próprio de previdência? Não. Nós temos servidores estatutários que não ingressam no regime próprio de previdência, porque são segurados obrigatórios do regime geral de previdência social. É o caso daquelas pessoas que exercem cargos em comissão. Por que é que o cargo comissionado ele não é segurado de um regime próprio de previdência, uma vez que as condições, as vantagens, a remuneração do cargo comissionado é previsto no Estatuto dos Servidores Públicos? Porque esse servidor não é um servidor efetivo. E para você ingressar no regime próprio de previdência, não basta ser servidor estatutário. Você tem que ser servidor estatutário e efetivo. Professor, e o que acontece com aqueles servidores que exercem suas atividades em empresas estatais, como empresas públicas e sociedades de economia mista? Esses servidores públicos, na verdade, não podem nem mesmo ser designados como servidores públicos. Eles são empregados públicos. Os empregados públicos têm sua relação para com o seu empregador, para com a administração, para com a empresa, estabelecido também em um contrato. Portanto, eles são regidos pela CLT. O contrato de trabalho ele é regido pela CLT, portanto, eles não estão vinculados a um regime próprio de previdência, nem podem estar vinculados a um regime próprio. Eles são vinculados ao regime geral de previdência social. Ok? Então é muito importante a gente entender essa distinção daquelas pessoas que fazem parte do regime geral de previdência social e dos regimes próprios de previdência. Ok? E o regime complementar de previdência?
O regime complementar de previdência tem esse nome não à toa. Ele não pode ser usado como o único regime que garantirá a proteção do trabalhador. O trabalhador ele não pode ter apenas o regime complementar como meio de se proteger de um risco social, de um infortúnio social, né? Ele necessita ter um desses dois regimes. Ou ele é de um regime geral, ou ele é de um regime próprio de previdência. Contudo, a lei lhe garante o direito a um regime complementar. Esse regime complementar segue uma lógica totalmente diferente dos regimes públicos, do regime geral de previdência social e dos regimes próprios de previdência. Por quê? No regime complementar, as contas, a contabilidade ela é individualizada. Quando você contribui para um regime complementar, o que você quer é formar uma reserva financeira, uma reserva de fundos ao longo de sua vida profissional, para que lá no futuro você possa gozar de um complemento de sua aposentadoria. Portanto, o valor que você irá resgatar, ou o valor do benefício que você irá receber ao final, no regime complementar, vai depender do montante que você conseguir acumular ao longo de sua vida de trabalho. Ok? Então, regime complementar é um regime diferenciado. Esse regime complementar ele pode ser fechado ou aberto. Ele é fechado quando ele é para um grupo específico de pessoas. Os servidores públicos, por exemplo, podem criar, o próprio Estado e a União tem já o seu regime complementar próprio para os servidores públicos, que irão complementar os benefícios concedidos pelos regimes próprios que advieram aí depois da reforma promovida em 2004, né, que tirou aí a possibilidade da paridade, certo? A gente vai falar sobre essa questão da paridade quando tratar especificamente do regime próprio da União, ok? Dos servidores públicos da União, que é mais ou menos o que vai poder ser reproduzido em todos os estados, certo? A fórmula utilizada na reforma do regime próprio vai ser aquela fórmula comum da grande maioria dos estados brasileiros, ok? Então, o regime complementar, ele segue essa lógica distinta, ele vem como um complemento dos benefícios concedidos pelo regime geral ou pelo regime próprio de previdência e ele é, portanto, facultativo, certo? Ninguém é obrigado a contribuir no regime complementar de previdência. Você só é obrigado a contribuir no regime geral e nos regimes próprios de previdência. Características tanto do regime geral de previdência social como do regime próprio de previdência, certo? Primeira característica, a mais importante, é a contributividade. Por que eu digo que é a mais importante? Porque nós estamos trabalhando, nós estamos analisando a Seguridade Social. E nós vimos que a Seguridade Social é um conjunto integrado de ações em 3 áreas: saúde, assistência e previdência social. O que é que acontece? A saúde e a assistência não exigem contribuição prévia para você fazer jus aos benefícios e serviços da assistência e da saúde. Isso não ocorre com a previdência social. Para que você tenha direito a algum benefício da previdência social, há a necessidade de contribuição. Você precisa ter uma contribuição prévia estabelecida em lei. Aí os colegas vão me dizer: doutor, eu fiquei sabendo que o trabalhador rural ele não precisa contribuir para ter direito a uma aposentadoria rural, uma aposentadoria por idade rural prevista em lei. Como ele não contribui e tem direito a esse benefício, uma vez que um dos princípios da Previdência é o da contributividade? Eu vou explicar isso para vocês. O trabalhador rural, ele tem sim uma contribuição associada ao seu trabalho. Acontece que o trabalhador rural que exerce a sua atividade em regime de economia familiar, ou seja, aquele trabalhador rural que exerce sua atividade
profissional exerce o trabalho rural em terra própria ou mesmo uma terra arrendada, pequena, o que é que eu considero pequena? Até 4 módulos fiscais. O módulo fiscal, o tamanho do módulo fiscal depende de região para região, certo? Por quê? Porque em determinadas regiões a terra é mais produtiva, em outras regiões a terra é menos produtiva. Então, o tamanho do módulo fiscal depende, obviamente, do nível de produtividade da terra. Cada município vai ter o seu. Trabalhando em pequena terra, sem o auxílio de empregados permanentes ou com auxílio apenas da família, ele vai ser considerado um trabalhador rural de baixa renda, que lá na frente, quando a gente tratar dos segurados, nós vamos chamar de segurado especial, certo? Esse segurado especial, ele não tem um salário, ele não é remunerado mensalmente pelo seu trabalho, pelo seu serviço. Ele tira o seu rendimento mensal da sua produção rural. Portanto, a contribuição do trabalhador rural incide sobre a produção rural. Mas não é só sobre a produção rural, mas sobre a comercialização da produção rural. Então, naqueles meses em que não há comercialização de produção, porque a produção foi toda utilizada para a sua subsistência, não existe contribuição a ser paga. A contribuição está prevista na lei. A contribuição precisa estar prevista na lei para o trabalhador para que ele faça jus aos benefícios. Acontece que o fato gerador da contribuição, no caso daquele trabalhador rural que não comercializou a sua produção, não aconteceu, né? Não acontecendo esse fato gerador, não vai acontecer aí a contribuição, certo? Então, eu estou apenas justificando o fato de que um trabalhador rural pode passar a vida toda sem contribuir para a Previdência e ainda assim ter direito a um benefício previdenciário, porque ele comprova nesse período que não comercializou a sua produção, usou apenas para a sua subsistência. Segunda característica é a obrigatoriedade de filiação. Isso é muito importante. Qualquer pessoa que exerça uma atividade remunerada no Brasil, obrigatoriamente tem que estar vinculada a um regime previdenciário. Se você recebe uma remuneração em decorrência do seu trabalho, você é segurado da Previdência. Filiação é um conceito que independe de ato formal. É diferente da inscrição, né? A gente diferencia filiação de inscrição. Filiação é um ato informal, é o simples fato de você exercer uma atividade remunerada profissionalmente. A inscrição é o ato formal de você ir ao órgão previdenciário, à autarquia previdenciária, e realizar a sua inscrição. Esse princípio tem uma consequência prática muito relevante. Qual é ela? Imagine você que está se formando aí no curso de Direito, pega a sua OAB e começa a advogar. Nos primeiros meses de sua advocacia, você vai ajuizando suas ações, ganhando seus primeiros honorários, e é natural, eu sou professor, eu lido muito com essas situações do advogado recém-formado. Esse advogado diz, poxa, eu vou ter que fazer o recolhimento do INSS, eu sou tão novo, estou começando agora na profissão, é tão difícil conseguir aquele primeiro honorário. Que tal se eu deixasse um pouquinho para lá, deixar para fazer o recolhimento do INSS depois, né, para poder ir acumulando um determinado valor? Acontece que os honorários advocatícios são a remuneração do trabalho profissional do advogado. E a Receita Federal tem todo o direito de cobrar a contribuição previdenciária sobre esse valor, sobre esse honorário. Então você, que é advogado recém-formado e recebe o seu primeiro honorário, tem por obrigação que declarar que recebeu esse valor e, além dos tributos federais e municipais que têm que ser pagos, você também terá que fazer o recolhimento do seu INSS, uma vez que você é segurado do regime geral de Previdência Social. Você é um contribuinte individual, obrigatoriamente, mesmo antes de você ter procurado a autarquia previdenciária para fazer a sua inscrição. Ok?
Terceira característica do regime geral de previdência social é o equilíbrio financeiro e atuarial. O que é o equilíbrio financeiro e atuarial? Isso diz respeito a todo o regime previdenciário. É você, equilíbrio financeiro, ao final do ano, pelo menos ter arrecadação e concessão de benefícios e pagamento de benefícios igual, né? Se você arrecadou 1.000, você tem que gastar ao final do ano 1.000 com pagamento de benefício. Isso é o limite aí do equilíbrio financeiro das contas do regime previdenciário. E o equilíbrio atuarial? O equilíbrio atuarial exige que você faça um planejamento, né? Você previamente estude e chegue à conclusão de como ficará o regime previdenciário daqui a 10, 20, 30 anos, certo? Então, o cálculo atuarial é um cálculo de probabilidade. Como é que vai ficar essa população, no aspecto demográfico dessa população, como é que ela se comportará daqui a 10, 20, 30 anos? O que eu arrecado hoje, fazendo uma projeção, será suficiente para arcar com todos os benefícios previdenciários? Lembrando que nosso sistema ele tem que se pagar a cada ano, não é feita uma reserva matemática para pagamento dos benefícios. Então essa previsão tem que ser muito bem feita, muito bem elaborada, ok? Para tentar alcançar esse equilíbrio financeiro e atuarial, muitos regimes previdenciários apelam para um procedimento chamado segregação de massas. O que é a segregação de massas? Segregação de massas é você pegar um regime deficitário e destacá-lo de outro regime. Fazer um regime novo previdenciário para os servidores públicos, por exemplo. Esse novo regime será naturalmente superavitário por muito tempo, né? Porque os novos servidores, aqueles servidores que estão ingressando no sistema, pagarão mais do que receberão benefícios. Isso regulariza a situação a longo prazo. Em compensação, o regime deficitário tem que ser quase que totalmente custeado aí pelo Estado, né? Esse regime de transição aí é muito importante para que eu mantenha um regime rígido, com as contas pagas, e outro regime deficitário ser custeado, aí, ser afiançado pelo Estado. Uma outra providência prevista na reforma da Previdência de 2019, atenção aí, viu? Você que é de regime próprio de previdência, você que é servidor público federal, você que é servidor público estadual ou municipal, os estados e os municípios estão aderindo aí à reforma da Previdência. Atenção, esses regimes, quando deficitários, geram o direito da administração criar um novo tributo, uma contribuição extraordinária. Então veja bem, é algo que não existia no regime anterior à reforma da Previdência. No regime atual, os regimes próprios que se encontrarem deficitários podem criar contribuições extraordinárias, ou seja, um acréscimo de contribuição de aposentados, pensionistas e servidores para poder cobrir o déficit previdenciário. Então, é uma contribuição temporária, mas é uma contribuição que vai sim causar um impacto financeiro para boa parte dos servidores. Então, passa-se a se dar uma importância maior à regularização das contas da Previdência, tudo em busca do equilíbrio financeiro e atuarial. Quarta característica, previsão em lei. Obviamente, você não pode criar um regime previdenciário por decreto. O regime previdenciário só pode ser criado através de lei e os benefícios decorrentes desse regime previdenciário serem criados por lei complementar. Solidariedade. Os regimes previdenciários públicos, eles são solidários, eles abandonam o sistema de capitalização, eles não têm um sistema de capitalização. O que é a característica da solidariedade ou da repartição? A repartição e solidariedade diz que os atuais contribuintes
contribuem para um fundo que será destinado ao pagamento dos atuais beneficiários. Então, os recursos que são arrecadados pelo regime atual devem ser suficientes para custear os atuais benefícios, não os futuros. Então, de fato, você não contribui para si, você contribui para o regime, né? Você contribui para o sistema atual de pagamento de benefícios. Diferentemente da capitalização. No sistema de capitalização, você contribui para si. Contribuindo para si, você só vai receber aquilo que você acumular ao longo do tempo. Perceba, o regime de solidariedade tem uma vantagem em relação à de capitalização. Ele é um sistema protetor. É um sistema que protege o trabalhador desde o início. Um trabalhador que no primeiro dia de trabalho dele, primeiro emprego que ele teve na vida, se ele se acidentar e ficar incapacitado para o trabalho, ele já tem direito a uma aposentadoria por incapacidade. Percebam? Isso não aconteceria no regime de capitalização. O regime de capitalização puro, esse trabalhador não teria direito a nada, porque no primeiro dia de trabalho nem a primeira contribuição ele fez ainda para o regime de capitalização. Então, a solidariedade tem suas vantagens em relação à capitalização. Contudo, ao final de toda uma vida de trabalho, é fato que o benefício muitas vezes não corresponde àquilo que foi a expectativa do trabalhador pelo montante que ele contribuiu a vida toda, certo? Porque não existe uma ligação direta, ok? Última característica aí é a contagem recíproca do tempo de contribuição. O que é essa contagem recíproca? Os dois regimes previdenciários, tanto o regime geral quanto o regime próprio de previdência, devem se comunicar, a fim de que um trabalhador que migre de um regime para o outro possa aproveitar o tempo de contribuição que ele realizou no outro regime. Os regimes eles têm que se compensar, né, financeiramente. Essa compensação ocorre porque o tempo de trabalho que eu tenho no regime deve servir para o tempo de trabalho do outro regime. Isso ocorre entre regime próprio e entre regime geral de previdência social, mas pode ocorrer também entre regimes de países diferentes. Basta que o Brasil tenha tratado com o outro país para reconhecimento do tempo de contribuição fora do país e o tempo de contribuição aqui dentro no país para concessão do benefício, certo? Então, essa característica da contagem recíproca é essencial para que o trabalhador, eventualmente, passe num concurso público. Ele pode aproveitar o tempo do regime geral lá no serviço público para se aposentar ou tentar se aposentar mais cedo no regime em que ele está no momento, no regime próprio, ok? Atenção, mudança importante da reforma da Previdência lá no parágrafo 14 do artigo 37. Nessa relação entre os regimes, é muito importante a gente entender isso. A aposentadoria, isso para os servidores públicos e empregados públicos, principalmente os empregados públicos. Empregados públicos. Por que empregados públicos? Porque, como eu expliquei anteriormente, o empregado público, a relação estabelecida entre o empregador e o empregado é contratual. O que rege ele é a CLT. Aí o que acontecia antes da reforma da Previdência de 2019? Eu me aposentava pelo INSS e continuava trabalhando. Por que eu me aposento pelo INSS e continuo trabalhando? Porque minha relação com o INSS na condição de empregado público, por exemplo, empregado dos Correios, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Petrobras, minha relação aí é uma relação contratual, CLT. Já com o INSS, a relação é uma relação de direito público. Eu me aposento pelo INSS, mas eu continuo trabalhando na empresa pública. Era assim antes da reforma da Previdência. Com a reforma da Previdência, se você utilizar para aposentadoria
do tempo de trabalho na empresa pública, certo? Se você usa aquele período para se aposentar, e isso só vale para aquelas pessoas que utilizarem o tempo posterior à reforma, ou seja, 12 de novembro de 2019, se você contou tempo até 12 de novembro de 2019 para sua aposentadoria, você pode continuar trabalhando na empresa pública. Agora, se você utilizou, mesmo que você faça o requerimento depois, se você utilizou o tempo de contribuição posterior a 12 de novembro de 2019 para se aposentar, para conseguir alcançar o tempo necessário para a aposentadoria, então você terá que se desligar da empresa, certo? Então veja bem, não vale para aquelas pessoas que usaram para a aposentadoria apenas o tempo até 12 de novembro de 2019. Não vale. Por quê? A pessoa que utilizou apenas esse período pode continuar trabalhando. Agora, se você utilizou um dia depois de 12 de novembro de 2019 para completar o tempo necessário para a sua aposentadoria, você necessariamente tem que se desligar da empresa pública. Ok? Então, importante alteração da reforma promovida pela Emenda Constitucional número 103 de 2019, parágrafo 14 do artigo 37. Vamos dar uma lidinha? A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública, inclusive do regime geral de previdência social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. Perceba, não é demissão sem justa causa, é rompimento do vínculo. Ok? Também reforma a aposentadoria dos políticos. A reforma previdenciária acaba com um regime especial para parlamentares, para os políticos. Todos os políticos estão vinculados, a partir de 12 de novembro de 2019, ao regime geral de previdência social, certo? Eles são trabalhadores comuns, como qualquer outro. E vale lembrar como é que funciona a dinâmica dos exercentes de cargo eletivo, dos políticos, né? Como é que eles contribuem para a Previdência. Pois bem, vamos ver as hipóteses de afastamento. Aquele afastamento obrigatório, aquela contribuição obrigatória, tudo isso a gente vai entender analisando o artigo 38 da Constituição Federal. Lá no artigo 38 da Constituição, nós temos aquelas hipóteses em que o servidor público tem que se afastar da sua atividade para exercer o mandato eletivo. Que situações são essas? São duas situações. Olha lá. Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ele ficará obrigatoriamente afastado de seu cargo, emprego ou função. Certo? Então, se você foi eleito, você é servidor público, foi eleito deputado federal, deputado estadual ou deputado distrital, você não pode acumular funções. Você não pode exercer a sua atividade como servidor e o cargo do mandato eletivo. Você tem que se afastar, certo? Essa é a primeira situação. É natural que o tempo de mandato eletivo sirva como tempo de contribuição para a sua aposentadoria, né? Ele foi eleito, ele está impedido de exercer o seu cargo ou função pública, então, o que é que ocorre? Esse tempo de mandato eletivo será contado naturalmente para o tempo de contribuição no seu regime previdenciário de origem, ok? Deputado federal, deputado estadual ou distrital. E o segundo caso de afastamento obrigatório é quando investido no mandato de prefeito. Veja só. Investido no mandato de prefeito será afastado do cargo, emprego ou função. Só que no caso do prefeito, ele pode optar por receber o subsídio como prefeito, aquela sua remuneração pelo exercício do cargo do prefeito, ou a remuneração do cargo original, né? Ou aquela remuneração que ele recebia no cargo, emprego ou função pública. Ok? Então é a diferença. O afastamento é obrigatório, mas o prefeito poderá optar por um ou por outro.
E tem o caso dos vereadores. No caso do vereador, o vereador é diferente, porque ele pode exercer concomitantemente o cargo público e o seu mandato. Tem lá, investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens do seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. E, não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior, né, que é no caso do prefeito. Ele vai poder optar. Havendo compatibilidade, que é a grande maioria dos casos, ele pode receber tanto a sua remuneração quanto o subsídio no cargo de vereador. Para efeitos previdenciários, no caso dos políticos, é importante saber que, em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, certo? Qualquer daqueles casos ali de exigência de afastamento, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento. Quando ele diz que seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, é porque conta também para a aposentadoria. Como eu expliquei, ele tem que se afastar do cargo, mas aquele tempo tem que valer para a contagem do tempo de sua aposentadoria. Por último, na hipótese de ser segurado do regime próprio de previdência social, permanecerá filiado a esse regime no ente federativo de origem. Como eu expliquei, os políticos são, regra geral, vinculados ao regime geral de previdência social. Contudo, se o político for anteriormente servidor público, ele permanece no seu regime de origem, no regime próprio de previdência, tendo inclusive que contribuir para o regime próprio. Ele não pode deixar de contribuir. Mesmo ele se afastando da condição de deputado estadual, deputado federal, deputado distrital, ele tem que contribuir para o regime previdenciário de origem, ok? Isso aí, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Eu dividi esse vídeo em duas partes, porque ficou muito longo. Peço que você faça sua inscrição no canal, ative aí o sininho de notificações, nos siga nas redes sociais, o @advocaciaajato, que nós teremos novidades aí ao longo do tempo. E, relembrando, deixamos o link aí na descrição para você entrar no grupo do WhatsApp da Advocacia Ajato, ok? Deixem aí seus comentários, façam aí suas perguntas para que a gente possa também interagir nas próximas aulas, ok? Muito obrigado a todos e até a próxima.